seu chiclete sem pensar no amanhã. Tudo bem com vocês? Professor Akito, no nosso curso de matemática do ensino fundamental, dos últimos anos do ensino fundamental. A gente já viu adição, soma, subtração, menos, e nós vamos avançando. Lembra que eu disse? É fundamental, é importante que você tenha bem consolidado os conceitos básicos para você entender o mecanismo de alguma coisa que você já faz na cabeça, de um raciocínio que você já faz na cabeça, mas não está organizado ainda enquanto estudo da matemática, da boa temática. E é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos hoje começar a abordar a multiplicação e a divisão. Aí vem o professor com essa proposta aqui. Quem sabe somar, sabe multiplicar. Você sabe somar? 1 mais 1 mais 1, 2 mais 2 mais 2, sabe? Então você sabe multiplicar. Ok? Ok? Eu não estou te enganando, cara. Fica aí que é fácil desse jeito, desde que você tenha uma boa base. É igual um edifício. Tendo uma boa base, você pode construir para cima. Se não tiver, cuidado. Vamos lá. Eu vou comprovar essa tese para você. Começar do 2. 2 mais 2, 4. 2 mais 2 mais 2, 6. Não estou tirando não. Fica aí. Acompanhe esse raciocínio que você vai chegar na multiplicação. Então, 2 mais 2 mais 2 mais 2, 8. Normal. Vamos para o 3. Ficou mais difícil? Não. 3 mais 3, 6. Para quem não sabe somar, ou diz que não sabe, é só ir comprar um babalu, que custa R$3, talvez, eu não sei, eu não compro. E você vai comprar 2 babalus, são R$6. E assim por diante. Ok? Vamos complicar mais um pouco. 4. Professor, o senhor está me tirando, professor, eu não estou. Vem comigo. Vem na minha que você vai entender que a multiplicação, ela resulta dessa abordagem aqui. Vamos lá. Como vamos, então, usar a soma, que é fácil, certo? Para entender a tal da multiplicação, que é difícil, não é? Se você sabe somar, guarda isso. Você sabe multiplicar. Repita. Eu sei somar, então eu sei multiplicar. Eu vou te provar isso. Vamos lá. A multiplicação nada mais é que a soma sucessiva de um número por ele mesmo. Entenderam? Não. É complicado? Está aqui escrito, ó. 2 mais 2 igual a 4. 2 mais 2 mais 2 igual a 6. 2, 4 vezes dá 8. Aí o primeiro que o senhor não falou aí, né? É a soma sucessiva de um número por ele mesmo. Então, começa pelo 2. Aqui seria o 0, né? Ou uma vez só, certo? Então, isso aqui é soma. E do lado direito aqui está multiplicação, gente. Ó, vou começar pelo 2 para você entender melhor. Quantas vezes está o 2 aqui? 2 vezes é 2 vezes 2, 4. Entenderam? Quantas vezes você tem o 2 aqui? 3. Então, 3 vezes 2, 6. Então, para quem sabe somar, sabe multiplicar. Aqui no primeiro 2, só tem uma vez. Então, é 2 vezes 1, 2. Simples assim. Simples assim. Ok? Deu tremedeira em alguém? Tabuada da multiplicação. O professor estava me enganando. Agora ele vem com essa conversinha e apresenta a tabuada da multiplicação. Como é que eu vou decorar isso aqui? Gente, você sabe somar? Sabe, né? Então você não precisa decorar isso aqui. Eu vou te ensinar um truque. Não precisa ficar decepcionado com a tabuada da multiplicação. Pô, esse professor estava me convencendo, estava indo tão bem, eu estava achando que eu sabia esse negócio de multiplicação,
E aí ele vem com tabuada de multiplicação. A matemática, gente, na minha interpretação, é como a mágica. Dá um Google aí para você ver alguns vídeos, algum material sobre mágica. Depois que você descobre o truque, fica sem graça. Sabe aquele número da serra elétrica que tem aquela música, luzes, né? Oh, vai serrar o cara no meio. São duas pessoas, né? Uma está escondida aqui, metade do corpo, e a outra metade do corpo. Isso é matemática, fica até sem graça depois que você entende a mágica. E aí, por isso que eu digo para você, nós estamos aqui entendendo a mágica para a gente entender fácil a matemática. Esse é o truque, essa é a mágica aqui. Eu duvido que algum de vocês não saiba fazer uma tabela como essa aqui. Que tabela, professor? Vocês sabem escrever de 1 a 10 aí? Então você escreve aqui, ó. Repete de novo, de 1 a 10. Aqui, do lado esquerdo, a mesma coisa. Estão vendo que eu destaquei aqui, ó, com um retângulo azul e com um retângulo vermelho? As duas colunas de 1 a 10. Para quê, professor? Eu já estou ensinando como é que a gente faz essa tabela. Essa aqui é a tabela tabuada da multiplicação. Como assim, professor? Eu vou dar um tempo para você. Escreva isso aí. Ou senão você dá um pause aí. Faz isso aqui, ó. Escreva duas colunas de 1 a 10 e duas colunas de 1 a 10 aqui. Muito bem. Como é que eu vou preencher esse primeiro? Vamos supor que está tudo vazio aqui. Certo? O 4. 2 mais 2. 4. Certo? 2 mais 2, 4. Ok? Vamos preencher aqui essa coluna aqui, abaixo do 4. É o 2, 3 vezes. É 2 mais 2 mais 2, dá 6. E assim por diante. Aqui é o 2, 4 vezes, dá 8. Dá para fazer, né, gente? Mas e o inverso, professor? E se eu começar a olhar do 4 para o 2, como é que vai dar 8? É 4 duas vezes, 4 mais 4, 8. É a mesma coisa. Você vai preencher isso aqui. Usando o quê? Soma. Pensa nos outros números nesse raciocínio que eu te falei. É soma. O que é isso aqui, professor? É a tabuada da multiplicação. Nenhum professor, nenhum concurso vai impedir que você pegue uma folha e faça isso aqui, depois de iniciada a prova. Isso aqui não é cola. Isso aqui é a tabuada da multiplicação que você vai fazer na hora. É a soma e, através dela, você consegue entender a multiplicação e saber a multiplicação. Tranquilo? Vamos a uns termos difíceis, que é aí que a matemática, às vezes, complica sem necessidade. Propriedade comutativa, propriedade associativa, elemento neutro. Ai, professor, isso aí caiu na prova e eu errei. Você não precisa saber o nome para você entender o resultado. O que é propriedade comutativa? Diz o seguinte, 2 vezes 3, certo? 2 babalu de R$3 dá R$6, ou 3 vezes 2 é a mesma coisa. 3 chicletes, Plock, de R$2 cada um, dá R$6. Diretor, você deu uma risada, eu não estou ganhando nada para fazer essa propaganda, cara, você está certo. Então isso é chamado propriedade comutativa, 2 vezes 3 igual a 3 vezes 2, entendeu? Não devia nem ter nome isso. Não sei por que inventaram que isso é propriedade comutativa, porque é lógico que é, certo? Propriedade associativa, na multiplicação. 2 vezes 3, professor, tem um parênteses aqui que o senhor não falou ainda, mas você já viu em sala de aula. 2 vezes 3 vezes 4, eu vou fazer 2 vezes 3 primeiro, dá 6, vezes 4, 24. 2 vezes 3 vezes 4, eu mudei o parênteses de lugar, daria 2 vezes 12, porque 3 vezes 4, 12, 24. Isso é chamado de propriedade associativa.
Então, a ordem da multiplicação, acaba não interferindo no resultado. Isso tem um nome, chama propriedade associativa. E elemento neutro? Elemento neutro, gente, é igual um babalu. Um babalu de R$1 custa 1 vezes 1, R$1. Né? E é chamado de elemento neutro. O 1, que está aqui em vermelho, é chamado de elemento neutro. É outro que não precisava ter apelido, que é uma conclusão dentro daquilo que a gente viu até agora. Ok? O tal do zero. Zero é uma coisa que a gente tem que entender bem para a gente continuar os estudos. Ou até entender um conceito que a gente já tem. Né? Você tem R$0 e vai comprar um babalu que custa 3. Quantos babalus você vai comprar? 0. 0 vezes 3, 0. Certo? Então, qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Se você for comprar um celular, você tem R$0 vezes R$2.000, dá o quê? 0. Então, isso é o tal do zero, né? Que qualquer número multiplicado por 0 dá 0. É óbvio isso, né? Muito bem, gente, vamos agora à hora do recreio e vamos aproveitar a aula. Aqui é ensino integral, certo? Aqui é máquina funcionando a pleno vapor. Vamos aproveitar o recreio e abordar a tal da divisão. Professor, até agora está fácil. Adição, subtração, multiplicação, que eu não entendi, professor, agora eu entendi. Agora, divisão, professor. Então, eu vou aqui dar uma abordagem no conceito para vocês. Divisão. E usando a pizza como referência. A divisão, presta atenção nisso, é a operação matemática para descobrir como separar uma quantidade em partes iguais. Então, quando eu divido 2 por meio, eu quero saber quantas partes de meio, partes iguais de meio, obtenho com a divisão de 2 por meio. Vou simplificar. Quando eu divido 1 por meio, uma pizza dividido por meio dá quantas meia pizzas? 2. Então, 1 dividido por meio dá 2, entenderam? Este é o conceito da multiplicação. Olha como fica fácil, eu acho, nesse conceito de dividir em partes iguais. Vamos supor, então, que a gente tenha 4 pizzas. Nós temos duas expressões aqui que o 4 está em cima. 4 dividido em 2. 4 dividido em 2. Por que é 2? Gente, para dar partes iguais é 2 e 2. Nós temos duas partes iguais de 2. Entenderam? 4 dividido por meio. Por que dá 8? Por que, professor, dá 8? Da onde veio esse 8? 2 metades. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entenderam? Então, 4 dividido em partes de meio dá 8. Entenderam? Então, a forma de falar a expressão ajuda a entender. Veja bem o que eu falei. 4 dividido em partes de meio dá 8 partes de meio. É que a gente fala 4 dividido por meio. E às vezes você não consegue interpretar isso. 4 dividido em partes de 2 dá 2 partes de 2. Este é o conceito. Fixa bem esse conceito que nós vamos usar durante este curso. Matemática. Boa matemática. Matemágica. É isso que você vai ver aqui. Se você não está pronto para ver um show de matemática, você está no lugar errado. Chega! Chega! O diretor acabou de me chamar a atenção. Eu fico tão nervoso aqui, querendo transmitir para vocês, eu chamei de matemágica. E preparei o material com magemática. Fica mais legal, né?